Olá, está no ar mais um episódio do Pode Empreender, Toque Literário, e hoje eu vou bater um super papo com duas empresárias que fazem parte do nosso livro Mulheres de Negócio, 23 Formas de Empreender. Estou muito feliz de estar com essas mulheres que, para mim, são fonte de inspiração, mulheres que trouxeram histórias incríveis e que abrilhantaram ainda mais o nosso livro. É uma honra estar aqui com elas e eu vou passar a palavra para elas para que elas possam se apresentar, porque melhor do que eu é as próprias empresárias que estão aqui falarem um pouco delas. Ju, muito obrigada pelo sim, né, para estar aqui conosco. Estou muito feliz. Marisa também, muito obrigada. E agora eu quero que você fale um pouquinho, Ju. Quem é a Ju aqui para gente? Então, eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, falar sobre o meu trabalho, né, sobre minhas lutas vencidas, enfim. Sou Juliana Moraes, empresária há 12 anos, mãe de 4 filhos, e aqui lutando dia após dia para empreender nesse nosso país com alimentação corporativa. Maravilhosa. E você, Manisa, conta pra gente quem é a Manisa. Eu sou Manisa Leão, eu sou empresária há 23 anos, mãe de 3 filhos, e estou no momento de recomeço, né? A gente vem nesse processo de ressignificando a nossa trajetória dentro do empreendedorismo, né? Então a gente tem muita história hoje aqui para contar. Muito obrigada de verdade. Bem, gente, olha, esse é um livro que, mais do que um livro, eu falo que não é um livro para ficar na prateleira, como a gente vê muitos livros por aí, né? A gente acaba lendo e deixando na prateleira. Esse é um movimento. Aqui são mulheres, 23 histórias, 23 experiências de vida, que cada uma, somando com outras, a gente quer fortalecer o empreendedorismo feminino. Assim como a Manisa vai trazer a história dela tão diferente da Ju, mas quando a gente une tudo, a gente traz praticamente um livro de cabeceira, sabe? Com tantos insights, com tantas ideias incríveis e com tantas histórias de fé, superação, coragem, determinação, que se juntar, gente, eu falo que dá praticamente um curso. Então, mulheres, vamos lá, vamos começar esse bate-papo maravilhoso, porque a nossa intenção aqui não é contar as histórias do livro, mas poder trazer um pouquinho, sabe? E das como que eu vou dizer, das inspirações e das lições das histórias dessas duas mulheres. Então, bora lá. Primeiro, eu quero aqui falar um pouquinho da Ju, né, que estou aqui com o capítulo dela. O capítulo dela, a gente abre, o título é assim: Reinventando-se em meio à diversidade, moldando-se nos desafios e se erguendo a partir do caos. Meu Deus! Fala um pouquinho disso tudo aqui pra gente. Só desse título aqui já é bem o resumo, né, do que as pessoas podem ler. Verdade. Então, em 2021... eu me peguei em um caos porque eu perdi minha mãe sócia e perdi meu marido em um intervalo curto de tempo, né? Em 4 meses, perdi os dois. E estava com uma empresa em crescimento, porém com medo de crescer, porque meu marido não queria que eu crescesse, porque quanto mais eu crescesse, menos atenção teria para a família. Sim. Então ele associava muito isso. Então eu ficava com medo de crescer, não crescia. Com a morte dele e da minha mãe também, o que aconteceu comigo? Eu mergulhei no trabalho, eu mergulhei naquela imensidão ali e cresci 3 vezes, né? Aquele medo que eu tinha de crescer, eu cresci no caos mesmo, no caos meu, sentimental, emocional, eu cresci nele, né? Eu estava destruída sentimentalmente e emocionalmente, mas completamente forte no meu profissional. Aqueles momentos que a gente tem como válvula de escape mesmo, né? Foi a sua fuga e você conseguiu. Então, eu cresci 2 vezes mais. Olha, né? Aqui. E quantas mulheres, às vezes, né? Quando se vê em momentos tão difíceis de caos, elas acabam mergulhando profundamente na depressão. Ali naquele sentimento. Eu tive vontade? Tive, muita. Vontade de não levantar da cama. Mas eu falava, eu não tenho tempo nem para isso. Eu não tenho tempo nem para chorar. Eu não tenho tempo para me mergulhar na minha tristeza e no meu luto. Eu não tinha tempo para isso. 3 filhas pequenas para criar.
uma de 4 e tinha 2 de 7. Falava, não tem como. Eu tenho que continuar a minha luta. E assim foi, graças a Deus. E hoje você tem uma empresa que cresceu 3 vezes mais, né? E tem quanto tempo? Foi em 2020? Foi 2021. 2021, ou seja, a gente está falando de 3 anos, né? Uhum. Fez 3 anos agora. E como você se vê hoje? Não, hoje eu me vejo mais fortalecida, né? Mais consciente do que eu tenho que fazer, do caminho que eu tenho que fazer. Porque o que aconteceu em 2021? Apesar de eu ter crescido muito, porque eu né, fiquei focada, só que eu cresci 3 vezes desordenadamente, né? Então, eu cresci sem ordem. Então, Entendi. Agora que eu tô realmente, tem um tipo assim, 1 ano mais ou menos, que eu tô realmente emergindo em imersões aí para tentar para lapidar fazer, agora, né, esse crescimento, né? Que o meu negócio tenha processos e pessoas boas, não somente pessoas, tem que ter pessoas boas, né? Então eu tô mergulhada nisso para fazer a minha empresa. Esse ano ela vai virar a chave mesmo de falar bem assim, a minha empresa é regional de alimentação, a única que tem uma cultura de um DNA mesmo solidificado, onde o funcionário vai querer trabalhar na minha empresa mesmo. Porque nossa atividade, o turnover, a rotatividade de funcionário é muito grande. Só que na minha empresa isso não vai acontecer mais. Isso vai solidificar e o funcionário vai querer ficar na minha empresa. Amém. Não vai para outra. E a gente vai contar como se chegou até aí, né, Ju? Isso. Então a gente está começando essa conversa aqui meio que no final, mas a gente vai voltar um pouquinho para a gente poder desenvolver, elas saberem quem é essa mulher que chegou aqui e venceu esse caos e hoje está organizando esse crescimento. Isso. Muito obrigada. E nunca quis ser empresária. Ainda tem esse detalhe, imagina. Manisa, seu capítulo começa assim. Olha, gente, eu marquei tudo isso aqui para poder... Fiz meus deverzinhos de casa aqui para a gente poder... falar aqui com cada uma dessas mulheres. Espera aí, gente. Espera aí que eu acho que eu tirei da folha. A educação como missão, empoderando a próxima geração. E aí eu quero que você fale, porque no meio desse caminho aqui, desse capítulo, né? Inclusive também tem uma história legal no meio dessa história toda, desses capítulos, a construção, a gente passou cada uma pelas suas experiências. Mas aqui, Manisa, me fala, você independente do que a gente vai contar aqui mais pra frente, isso aqui é uma verdade absoluta na tua vida, né? A educação como missão do empoderamento da próxima geração. Sempre foi um desafio e uma preocupação. Eu observava pelos meus filhos, sabe? Eu não queria que eles tivessem aquela educação formal no sentido de pensar dentro da caixinha, né? A gente vem observando, nós fomos criados em escolas onde a gente aprendeu a reproduzir. E o mundo hoje não é de quem reproduz, o mundo é de quem pensa fora dessa caixa. Verdade. Então eu queria trazer para essa geração, para essas crianças que estão cada vez mais ficando bitoladas dentro da informatização, excesso de internet, com tudo pronto, né? Trazer esse desafio do pensar, sabe? Do construir, do se empoderar, do seu saber o que você é capaz de fazer, sabe, de experimentar coisas. E as pessoas acham que a educação infantil, por eles serem muito pequenos, que eles não dão conta das coisas, né? Que isso não é verdade. A gente trabalhava com noções de empreendedorismo, com educação financeira, com circuito literário, justamente para trazer essa expertise, essa base, né? E essa base para aqueles que têm essa sede dentro de si. Então, o objetivo era trazer o crescimento o quanto antes para ele sedimentando. E não tem como a gente falar
agora você está num outro momento da tua vida, continua com essa mesma intenção de ajudar essa próxima geração? De outra forma. De outra forma. Mas não tem como a gente falar da criança e não falar o quanto a nossa infância impacta na nossa vida adulta, nos nossos negócios, na nossa forma de se relacionar com o dinheiro, com as pessoas. E como você vê o seu papel dentro desse seu ciclo, né? Da Leão Marinho? Pois é, o que eu observei é que eu fazia um trabalho de trazer nas crianças, fazendo de baixo para cima, entendeu? Você empodera as crianças, trabalha com elas e elas transformam de alguma forma a família, né? Então, porque eu acredito que seja dessa forma mesmo, porque é muito difícil para o adulto que já está enraizado, nós mesmos, nós que buscamos muito esse conhecimento pessoal, da gente dar conta de certas limitações da gente, por criação, por desafios que a gente precisa enfrentar e é mais fácil a gente não enxergar. Né? Então a gente acaba negando certas coisas. Então, pela via da criança, fica mais fácil. Que quando você enxerga, assim, eu lembro a minha filha pequena, por exemplo, eu ensinava para ela uma coisa simples. Ju, não pode. Você tem que pegar o papelzinho e jogar no lixo, não pode jogar na janela do carro. E aí ela me viu jogando uns chicletes para fora da janela. E ela falou assim: mãe, você está fazendo uma coisa errada. Não pode jogar porque vai matar o passarinho. Porque se o passarinho bicar esses chicletes, vai colar o bico. Ela passa a ter uma consciência, não do que falam, mas do que ela já consegue entender de mundo, né? Porque foi apresentado para ela que é além daquilo, além de jogar no lixo. Sim. O que aquilo se esbarra? Né? Só um impacto de jogar no lixo, de uma ação? Não, você tem todo um impacto na natureza, um impacto no mar, um impacto na limpeza urbana, um impacto no ecossistema de uma forma geral. Sim. Né? E isso é sutil. Isso é muito sutil. Isso só aparece quando está pronto. Né? E eu posso falar porque a minha filha estudou na sua escola e a gente sabe o quanto fez diferença quando ela foi para uma outra escola, quando acabou o ciclo dela na Leão Marinho. E eu quero, porque as pessoas não devem estar entendendo, né? Que Leão Marinho é essa, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, a Alice é a prova viva disso, desse trabalho que você fez com excelência na Leão Marinho. Mas agora trazendo aqui para Ju, tem vamos falar agora diretamente do livro, né? Tem uma parte da sua história que é o começo, que você começa aqui a sua história, que você vigiava, me chamou muita atenção, gente, olha que legal isso. Ela vigiava carros para comprar a própria merenda, né? E hoje, como é que essa sua experiência de infância influenciou na sua visão empreendedora para você chegar à tua empresa hoje? Então, apesar de eu nunca querer ter sido, né, empresária, desde muito criança eu sempre articulava para fazer dinheiro, alguma forma. E foi, nessa oportunidade, foi olhando carro. Eu morava em São Paulo e lá tinha a Telesp, né, a antiga companhia de telefonia. E de manhã minha mãe saía para trabalhar, 7 horas da manhã eu acordava e ia lá olhar carro, fazer dinheiro para poder... Quantos anos você tinha? 7 anos. 7 anos, gente, olha isso. Fazer dinheiro para poder... Você não gostava da escolar, completo nojo, não tinha como. Olha isso. Aí eu fazia dinheiro e comprava merenda todo santo dia. E você veio de uma família muito humilde, tá? Aqui tá falando, gente. Sim. E olha, essas histórias aqui são praticamente improváveis, né? Porque ela conta aqui pra gente uma família muito humilde, uma infância que teve um retrato de vários desafios aqui, né? Que você passou. E aqui contando um pai, né? Pai alcoólatra, né? Minha mãe casou novamente. Que foi um pai pra mim. Meu padrasto era um pai. Eu falo, eu sou abençoada que eu tive 2 pais. Um ausente, mas era o meu pai. Sim. Né? E o presente, que era meu padrasto, que foi muito incrível. Ele que me criou realmente. Minha mãe casou com ele, tinha 7 anos, né?
Olha aí. E aí, com 7 anos, você foi vigiar carro para comprar. Ou seja, você já começou a falar assim, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Exatamente. E isso te influenciou. Minha mãe não tinha condições de dar dinheiro. Não tinha. Minha mãe trabalhava muito, porque sustentava eu e meu irmão. Sim. Ela que ficou cuidando da gente, eu e meu irmão, entendeu? Sim. Então, minha mãe foi uma lutadora. Uma máquina de trabalhar, o que eu me tornei, né? E aí, olha a influência que a Manisa tá falando aqui, como é que influencia, máquina, né? de trabalhar, igualzinha a minha mãe. Igualzinha, cópia. E aí, isso, de uma certa forma, influenciou onde você chegou, né? Onde eu cheguei. Se não fosse isso, não tinha chegado, não. De vigiar carro para comprar a merenda a uma empresária de alimentação. Olha que coisa, gente. Onde prezo muito a qualidade, né? Qualidade tempero é o diferencial da sua empresa, né? Não, como é que é o nome dela? Gran Vitória Alimentação. Escrevem esse nome, vocês vão ouvir ainda falar muito da empresa. Já é uma grande empresa, atende grandes empresas aqui no Espírito Santo. Né? Grandes centros de distribuição, logístico, grandes indústrias farmacêuticas. Encontrei com a sua nutricionista recentemente. E ela falou que tá com você lá e tá trabalhando dentro da Celor. Eu acho que é dentro da Celor Vital. Exatamente, que bacana. Sim. Nem eu sabia que estava atendendo a Celor. Atendo. Olha que bacana. O é o local onde eles fazem os projetos, né? Que é um lugar mais selecionado, tem uma equipe mais diferenciada. Porque tem a Celor lá, a indústria lá, né, de ferro, e tem esse lugar que é dentro do Teams, que tem 50 pessoas ali. Que legal. Os projetos deles. Que legal. Eu atendo. Parabéns. São quantos funcionários, colaboradores? Eu tenho 100 funcionários hoje, né, 100 colaboradores, e uma média de produção diária de 6.000 refeições. Com tudo, né? Café da manhã, almoço, lanche da tarde. Nós já estivemos, você esteve com a gente, Manisa, visitando? Não. Nós já estivemos lá, conhecendo, que coisa incrível. E aquele tempero que dá vontade de comer, tem que chamar a gente de novo para ir lá. Para almoçar agora. Manisa, a sua história tem um ponto. Na verdade, gente, as duas histórias têm ciclos que se fecharam, né? E aí eu quero te chamar aqui, Manisa, para contar o seu ciclo. No meio da história, quando a gente estava formatando, finalizando o livro, a Manisa trouxe pra gente, né, a informação de que ela estava fechando o ciclo da sua empresa. Isso aí. E que, de uma certa forma, me chamou muita atenção a sua coragem, sabe? De continuar a contar essa história. Porque, gente, aqui não é tudo lindo, né? Não é tudo maravilhoso. Às vezes as pessoas olham pra gente, acham que é isso aqui, é o palco. Ainda não é maravilhoso. E não é. As lutas são constantes. É como a gente escolhe, né? É maravilhoso. E é como a gente escolhe olhar para isso. E, Manisa, eu quero que você conte esse ciclo que fechou, como você aprendeu, ou como é que foram as armas ou as estratégias, assim pode dizer, que você adotou para passar e fechar esse ciclo, que na verdade, gente, uma empresa é um filho. Então você empreender, né? Muitas das vezes a gente tem isso assim, poxa, eu vou fechar um ciclo, parece que eu fracassei, parece que eu dei errado. Então como que você passou por esse fechamento? Explica, né, que empresa foi essa, o que fechou? Então, como a Ju, eu também nunca pensei em empreender. Até porque você vem de uma família que não tem empresários. Que não tem empresários. Então, o sonho da minha mãe, por exemplo, é que eu fosse funcionária pública. Cheguei a ser funcionária pública. Ela era, né? Ela era. Até hoje aposentada. Então, eu trabalhei durante 10 anos numa empresa pública, concursada, tudo direitinho, mas aquilo me incomodava muito, ficar presa ali sem ter perspectiva nenhuma, repetindo, igual um robozinho, você repete todo dia a mesma coisa. Então aquilo me incomodava muito e foi o primeiro grande quebra que eu fiz foi abrir mão de um concurso público com tudo pago, de plano de saúde, de salário em dia, de toda a estabilidade. Quanto mais ou menos? Só bota aqui na mesa. Quanto mais ou menos era um salário desse na época? Assim? Olha, era na Caixa Econômica Federal. Hoje, vamos falar hoje. Quanto seria hoje? Eu acho que acredito, não sei. Não tem nem ideia de quanto está ganhando uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica Federal. Mas na época era algo na época que gerava uma segurança, gerava uma segurança.
gerava assim. Então, era assim, as pessoas tinham vontade de trabalhar na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, né, e no Judiciário. É verdade. Né? Então, eu passei por alguns concursos, né? Eu fiz primeiro para o Instituto de Previdência do Estado, depois eu fui para a Assembleia Legislativa, aí eu passei ao mesmo tempo na Justiça Federal e na Caixa Econômica Federal. E optei pela Caixa Econômica Federal porque tinha uma carga horária menor, né? E então, como eu pretendia ter filhos, que eu estava me casando nessa época, eu pretendia ter filhos, eu então optei já por uma carga horária menor para que não tumultuasse. Já que eu ia ser funcionária pública, né, deixa eu aproveitar para poder criar os filhos mais presentes. E aí, nesse momento em que eu fiquei 10 anos lá, e nesse momento foi a primeira quebra, né, foi o primeiro recomeço. E aí, nessa época, eu era formada em Direito. Então, eu fui trabalhar com Direito. E montei um escritório, fui trabalhar, e as coisas começaram a andar, mas eu não me identifiquei com essa carreira, sabe? Eu me cobro muito resultado, e é uma carreira em que, num primeiro momento, você não consegue muito resultado, porque você depende muito do prazo dos outros. Só quem cumpre prazo é advogado, porque os outros não me escutem. Mas, assim, os prazos não são muito cumpridos, né, pelas outras partes envolvidas do judiciário. Lógico que tem pessoas dentro do judiciário que cumprem seus prazos, mas não é a regra. Né? E a cobrança está toda em cima do advogado, porque o cliente acha que o advogado vai fazer um milagre, e não depende só dele. E quando que virou a chave que você decidiu ir tomar um outro rumo? Pois é, antes de Direito, eu comecei a fazer Psicologia, porque eu tinha vontade dessa transformação, de trabalhar com a transformação de pessoas, fazer com que as pessoas se enxergassem mais, fazer com que as pessoas se resolvessem melhor, né? Trouxesse felicidade e tranquilidade para a sua própria vida, né? Ficasse bem consigo mesmas. E saísse do ciclo vicioso que a gente acaba repetindo padrões que a gente aprende de forma de criação familiar, de toda essa constelação familiar, né? Então, eu já, nesse momento, já me peguei, assim, querendo fazer essas transformações a partir do menor, né? A partir da criança, e aí, transformando essa criança, conseguir atingir o adulto, que era mais difícil de buscar mudar, por essa ajuda, né? Tá mais enraizado. Sim. Então, aí quando eu comecei a me sentir mal, não me identifiquei com Direito, eu resolvi recomeçar. E aí eu falei assim, eu vou montar uma educação infantil, porque foi na época que eu estava já com o meu filho já nascido, a Júlia já pequenininha, e eu falei assim, eu vou empreender, eu vou montar um local, que eu tinha mudado para Vila Velha. E quantas coisas falaram para você da sua família? Ixi, não, você é louca, não vai dar certo, que isso é maluquice, que como que você vai fazer isso? E aí eu, com o apoio do meu marido nesse momento, né, eu comecei a Leão Marinho, que trabalhava com a educação infantil de berçário até 6 anos, que é quando vai para o ensino fundamental. Ficou quantos anos a Leão Marinho? Ficou 23 anos. 23 anos. 23 anos. E aí, em 2023? Final de 2023, eles pediram o imóvel e eu não consegui achar outro em tempo hábil, que ainda tinha de fazer reforma, e com a pandemia nós ficamos sem recurso, sem caixa, e não dava para fazer reforma. Estava saindo, né, da pandemia e começando a se reerguer, porque, querendo ou não, a parte infantil, que era que você cuidava, né, alguns pais optaram em deixar a criança em casa. Então, durante 2 anos... E não é obrigatório, né? Era. É algo que não era obrigatório. A partir de 4 anos era, mas o pai não quer saber, né? Então, eu ainda fiz aula online, né? Fiz online e funcionou bem a partir das crianças de 3 anos,
mas alguns pais não entravam na aula com seus filhos, tinha toda uma dinâmica, tudo muito novo, as pessoas muito abaladas emocionalmente, muita gente perdendo muitas pessoas queridas, né? A mídia em cima, só com coisas negativas, só dando número de mortos, né? Então foi um período muito desafiador, aonde nós retomamos no final de 2020 com apenas 30 crianças. E caiu assim, 70% da quantidade de aluno. Não bancava nem os funcionários, que eu mantive todos. Porque eu tinha funcionário treinado. E eu pensei assim, gente, como que eu vou demitir esses funcionários? Eles vão comer com que dinheiro? Se está tudo fechado, se não tem como se recolocar nesse momento, vão fazer como? Né? Então eu precisava... por uma questão ética também de segurar essas pessoas, né? E fui pagando essas pessoas com dinheiro que eu não tinha, com dinheiro que seria de reserva, né? E essas pessoas estavam trabalhando online, mas estavam trabalhando. Então... Aí veio esse momento, né? Aí veio esse momento e foi um outro recomeço, que você vai com 30 crianças que não pagavam as despesas da escola, recomeçando isso, e aí foi muito lento, e você vai colocando toda a reserva que você fez, que eu tinha outros planos de crescer com a escola, então toda a reserva foi sendo utilizada nesse período para que a escola pudesse se reerguer. E aí, quando chegou em 2023, que eu vinha renegociando com os proprietários, que aí já não era mais o proprietário, já eram os herdeiros. Aí eu fui negociando, aí eles não quiseram mais, pediram, falaram, não tem mais. E... Como é que foi esse processo da sua cabeça? Né? Porque... Olha, Elaine, eu tentei de tudo para não fechar a escola. Sabe? Eu sei o trabalho que eu sempre fiz, sabe? O que eu entregava mais do que eu cobrava, tenho consciência disso. A gente conversou muito sobre isso várias vezes. Né? Eu entregava mais do que... As pessoas só entendiam que eu entregava mais quando a criança saía da escola. A diferença, né, que fazia. A diferença que fazia quando eles iam para outra escola. Mas chegou num ponto que eu falei... Que era maior assim, do que você, né? Chegou no ponto que eu falei assim, não tem mais jeito, eu tentei de tudo, achar outro local, tentei renegociar. Mas emocionalmente, como que ficou? Não deu tempo. A empresária, né? Não deu tempo. Não deu muito tempo, né? Tipo a Ju, né? Não deu muito tempo. Você vai e vai. Foi assim, Elaine, eu fui olhando os imóveis, fui olhando. Quando eu recebi a negativa de que a pessoa não me daria a última negativa, né? Que já era novembro, de que a pessoa não me daria carência para eu poder reformar, aí eu fui fazer conta, não tinha como. Até porque a escola tem que voltar em janeiro, né? Eu acho que em janeiro, porque que a sua voltaria. Isso aí tudo bem, porque você faz o grosso e o acabamento você vai fazer no final de semana. Isso aí não é o problema. O problema é como você vai fazer esse grosso. Precisa de recurso. Né? E se eu não tivesse carência, como é que você paga 2 aluguéis? Mais funcionário, mais 13º, e tem que ter muita... E mais obra. E mais obra. É muito difícil. Inteligência emocional para também lidar com isso. Pois é. Aí, quando eu tive essa última negativa, eu entendi que às vezes Deus, o universo, que as pessoas que creem, entendem que possa ser, estava me falando assim, Marnisa, encerrou esse ciclo, sabe? Eu então retornei à psicologia. Além disso, eu tenho outras terapias de formação. Que você fez ao longo do caminho da Léo Marinho. De terapias mais holísticas, como a constelação, a PNL, EFT, entre outras. E aí, finalizando a psicologia, é um outro momento e uma outra forma de ajudar. Sim, continua dentro da sua missão de vida, né? Essa nova geração. Porque também a partir do momento que você ajuda pais,
e pai e mãe, você também ajuda que sejam pais melhores para os filhos que vão vir também, né? E não só pais e mães. Crianças, adolescentes, como é que está esse formato? Porque hoje está muita gente precisando... medicalizando crianças, verdade, no meu entendimento, com exagero. Olhou, tá incomodando? Então vamos colocar um CID ali, porque um CID dá um conforto, medica e fica essa criança dopada. Uhum. Né? Então, não só medicando com isso, mas também com prazeres momentâneos, né? Porque a gente é mãe. A gente sabe, a Ju, por exemplo, também passou pelo processo dela, que eu quero até abrir aqui já, trazendo a Ju. No meio desses ciclos, né? Você teve 2 perdas nesse caminho todo que foram muito difíceis para você. Mãe, empresária, com 2 perdas, perdeu seu esposo pro Covid, não foi, Ju? COVID. Conta pra gente. Foi pro Covid, né? Eu peguei, passei para ele e ele não conseguiu, né? Ele, infelizmente, quis ser internado, foi entubado e não conseguiu ser entubado, né? Enfim, sim. Faleceu. E ele trabalhava com você, na empresa? Não, ele não atuava diretamente comigo. Entendi. Não atuava, não. Mas ele era o que me ajudava dentro de casa, né? Ele era aquele alicerce ali da casa. Paizão que e aí, como ajudava. É que ficou? Porque aí tem esse ponto ainda, né? Preciso trabalhar, tripliquei o meu faturamento, as crianças, né? Porque nesse momento que a gente, como mãe, que quer dar o melhor para os nossos filhos e a gente também tem que trabalhar, como que fica e essa o que aconteceu relação? Comigo? Eu sou muito assim, eu crio as minhas filhas com autonomia, tá? Elas têm, assim, elas fazem... Qual a idade delas? As gêmeas hoje estão com 10 e a menor com 8. E tem um de 23 anos, né? Sim. A criança tá um homem, tá se formando, enfim, já nem mora mais comigo. Sim. Né? Mas as meninas moram. Então, quando o pai faleceu, eu nunca fui negócio de falar pra não sofrer, que não sei, eu falei assim, não, vamos sofrer. Eu também tô sofrendo, vamos chorar que todo mundo. Quer chorar? Vamos chorar todo mundo. Se me vem chorando, eu falava, tô chorando porque eu tô com saudade do seu pai. Tô chorando porque eu tô com saudade da sua avó. Ou seja, não mostrar essa fortaleza que você precisou ser na empresa, né? Não, de jeito ali dentro nenhum. você... Enterrei meu esposo hoje, amanhã fui trabalhar. As pessoas, você tá aqui, eu falei, só não quero falar do assunto. Eu vim para trabalhar, vamos trabalhar. Não toco no assunto, senão eu vou chorar, eu vou me emocionar e não vai acontecer nada. Eu vim para trabalhar, vamos falar de trabalho. E assim foi. Em casa. No da minha mãe, do meu marido, e foi. Mas em casa você se permitia... Não, em casa eu me permitia, porque ali era o meu refúgio, né? Ali as minhas filhas, que também estavam... Elas não precisam ser essa fortaleza. Elas Exato. não precisam mostrar isso. Sim. Ainda não. Sim. Né? Mas mesmo assim elas mostravam. Elas falavam, né? E o maior medo dela era perder a mãe também. Porque elas me perguntavam. Eu acredito. Porque na cabecinha delas, né? E se você também virar estrelinha? Que era assim que tratava, né? Estrelinha. O seu pai virou estrela. E eu falava, não, a mamãe não vai. Mamãe não vai. Ah, não se preocupe, a mamãe não vai agora. A mamãe não vai agora. Mas chegou algum momento da sua vida, dessa loucura toda, né? Que você pensou em desistir? De pensar, isso aqui não é pra mim. Rápido, esse tipo, passou e vai embora. Passa várias vezes. Às vezes eu falo, tem semana que é todos os dias. Mas é tão de flash, passou sabe? E vai embora, né? É igual aquela vontade que dá e passa. É a mesma coisa desistir. Vem a desistir, cheguei até aqui para desistir. E aí é sobre isso que eu quero falar agora. Mas existem os momentos igual ela tomar uma decisão. Em 2016 para 2017, eu tomei uma decisão de encolher. Eu era grande, mas grande sem saúde. Aí eu decidi encolher. Né? Então são decisões que a gente toma em momentos estratégicos, né? Eu tive uma estratégia. Eu vou encolher para eu poder crescer novamente. E isso aconteceu. Aí eu cresci novamente, aí eu estagnei, né? E como você vê, vocês duas, né? Que a nossa saúde emocional
ela atrapalha? Como é que vocês conseguem separar isso? Essa saúde emocional, essa inteligência emocional dos negócios? Vocês acham que isso tem uma relação? Tem. Como é que você... Minha opinião, não tem como separar. Sim. Se você não estiver bem emocionalmente, sentimentalmente, o seu negócio não vai. Então, foi exatamente o que aconteceu, né? Separar. Você foi, trabalhou para poder tapar esse buraco. Cresceu numa aceleração. Eu cresci. Aí, ao mesmo tempo que desordenado eu cresci, acaba, né? Sendo desordenado. E quando meu esposo faleceu, em 4 meses eu tripliquei, né? Em 4 meses eu tripliquei. E me envolvi emocionalmente novamente, né? Precisava tapar um buraco aí que tinha. Ou seja, eu cresci 3 vezes, não ia mais crescer, pelo menos por um bom período. Aí o buraco voltou. O buraco voltou, porque já estava ali meio... Aí você supriu com o quê? Eu supri com um relacionamento amoroso. E que foi realmente, também foi bastante difícil. Porque aí o que aconteceu? Eu saí da empresa, né? Deixei a empresa, delarguei e fui viver uma historinha de amor. Uma história que, na verdade, acabou sendo esse buraco que ficou, que, por vezes, você não deu espaço para vivê-lo, né? Isso. Como que é? A gente é um ser único, né? E sistêmico. Não tem como separar. Mas tudo que nos acontece serve para nos ensinar. Exato. Eu agradeço imensamente essa relação que eu tive. Foi gratificante para me transformar no que eu sou hoje, tá? Na mulher que eu sou. Mãe, empresária, né? Que tô querendo crescer, que vou crescer, que estou estruturando o meu negócio, certo? E também posso ser a mulher amorosa, com um relacionamento. Maravilha. E que consegue viver ali totalmente bem equilibrada, né? Exato. Isso é um processo. Equilibrar, isso. E aí eu quero justamente trazer essa pergunta aqui. Como foi, para cada uma, você responde, vou jogar para a Manisa agora. Como foi resgatar a sua história para escrever esse livro? Porque a gente, como empreendedora, a gente só olha para frente, né? Os desafios, os projetos, e voltar no teu passado, revisitar a sua história, né? Como é que foi isso? Para algumas que já passaram aqui, falaram que foi muito desafiador. Como foi para você? Foi, Elaine. Primeiro, falar para Ju que essa vivência do luto, ela é muito importante para a saúde emocional. A gente precisa viver o luto. De qualquer coisa, porque o luto não é só quando a gente perde uma pessoa. É o luto, né? De fechar um ciclo. No meu caso, por exemplo, né, eu passei por esse luto, estou saindo agora dele, agora que eu vejo mais, assim, vontade de fazer coisas diferentes, sabe? Eu me permiti ficar esse tempo dentro desse meu luto, né? Desses 4 meses desde que eu entreguei. Nessa caverna, né? Aonde eu preciso me conversar comigo mesma para que você junte os caquinhos para poder fazer uma outra história. Muitas mulheres não conseguem sair daí. A gente está falando para várias aqui, né? Pois é. Quanto é importante se permitir viver esse luto. Precisa. Se você não vive o luto, você não sai. E se você vive o luto e percebe que você não consegue sair, busque ajuda. Não é ruim buscar ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho. Sim. Né? Vamos pensar, voltar lá na nossa infância. Quando você começa a andar, você levanta e cai. Você precisa do apoio na mãozinha de alguém para que você ache o equilíbrio, para que você possa correr sozinha. Sim. Né? Então, às vezes, você precisa dessa mãozinha para te dar um empurrãozinho para que você volte a correr sozinha. Não é assim, demérito nenhum. Nem achar que é fraqueza. Ajuda, nem fraqueza. Eu tinha muita resistência. Pois é, você pedir ajuda. Pedir ajuda é sinal, muito pelo contrário, é sinal de força, é sinal de coragem. Porque não é qualquer um que é muito conveniente, é muito confortável você ficar nesse lugar, né?
ficar nesse lugar de coitado, Tadinha, né? Me põe no colo, né? Como eu sofro, céus da vida, né? Assim como é difícil também ser a lutadora, né? Também. O outro lado, a lutadora também é super difícil, porque aí você pode só receber pancada, né? As pessoas acham que você é tão forte, você só recebe pancada. Pois é. Então, nessa parte o desenvolvimento pessoal Mas a Ju também passou por um processo que, para mim, olhando de fora, foi muito descarga emocional mesmo. Porque essa mulher forte, uma hora o corpo vai falar alguma coisa. E falou. Né? Que a gente não consegue segurar essa onda. A gente pode até ir, mas chega uma hora que o corpo vai falar, a gente vai ficar doente, não é isso? Como fala? No meu caso, você quando me conheceu, quando a Alice estava lá na escola, eu era obesa. De obesa de problemas, de tudo que se acumulava. E de não aceitação das pessoas que eu mais amava, do processo que eu estava vivendo. Sim. E aí você começa a engolir as coisas literalmente. Então você precisa, a obesidade é uma proteção. É uma proteção que você coloca para que você consiga força dentro de você para seguir adiante e fazer aquilo que você acredita, porque senão você faz o que os outros querem que você faça. Exatamente. E o quanto às vezes espera aí, abrindo parênteses, o quanto você esperou, né, pela validação, aprovação das pessoas que mais te amavam. E, gente, o fato é, a família não vai, às vezes, comprar a sua ideia. Verdade. E só vão comprar a sua ideia, talvez, quando eles verem o resultado, né, daquilo, e por vezes vão falar que você está estudando demais, está trabalhando demais, e às vezes você precisa de mudar de ambiente, conseguir força para resgatar a sua família depois, né? E é um processo que a gente vive mesmo, eu também vivi isso, e muitas aqui viveram, eu tenho certeza que muitos de vocês, e muitos amigos às vezes, Ju, vai, né, para com isso, não... E quando as pessoas falam isso, na verdade, elas querem nos ajudar, mas nesse ponto não é o que a gente precisa. Sem ter entregue nada, sem ter vivido nada. Porque a família é muito mais... A família e os amigos pessoais, eles são muito mais... Hoje eu entendo, eles são muito mais apoio moral. Mas a gente busca neles aceitação e aprovação. E isso a gente tem que ter dentro da gente, né? Como foi visitar essa história, então? E para escrever o livro, foi muito doloroso. Porque para que você siga em frente, você tem que negar o que você passou. Né? Negar? Então, você acha que é negar a palavra? Não sei se é essa palavra, mas a palavra que me veio. Mas... você precisa colocar uma cortina. Sim. Entendeu? Para olhar para frente, colocar uma cortina aqui, deixar aquilo guardadinho, que agora não é o momento de mexer nisso, porque senão eu posso não conseguir. Porque todo processo de mudança, você precisa ir. Aí depois você retoma. O dela, que ela cresceu muito, assim, a minha posição estratégica foi encolher. Então, você vai, aí você se coloca ali. Quando você se coloca, você se permite ir buscar o meio termo. Né? Mas se você quer ficar no meio termo, quando você ainda não foi, o meio termo te puxa para o lugar que você estava. Volta, é verdade. Com então, certeza. Você precisa radicalizar para depois buscar o meio termo. Sim. Né? Então, quando você é empreendedor, você radicaliza quase que o tempo todo. Sim, ousadia, né? Todo tempo. Você precisa o tempo inteiro estar provando para você mesma que você consegue. Sim, né? Mas quando você visitou a sua história, que você viu aonde você estava e aonde você chegou, qual foi o sentimento? Porque realmente foram, né, construções, ciclos que fechou. E no teu caso em específico, você falou, eu vou continuar a escrever o livro porque justamente essas histórias são histórias reais, né? De mulheres que fecham ciclos, né? E dizer que tá tudo bem, não é isso? Então, como foi você fechar
escrever a sua história, fechar um ciclo e conseguir construir tudo isso e chegar até aqui e falar, tá tudo bem. Como é que foi que você viu a Manisa empresária e mulher nesse caminho de até aqui, né? Olha, escrever o livro, então, eu precisei retomar essas dores que estavam lá guardadinhas e para poder colocar isso no papel. Então, muitas vezes, escrevi várias vezes e me peguei colocando um peso maior do que tinha no outro. Uhum. E precisei estar reescrevendo isso porque a gente só tem aquilo que a gente permite. Uhum. Então, ninguém é responsável pelas suas escolhas, somente você. Né? E foi até uma loucura, então, né? Porque se a gente for pensar, quando você revisita o seu passado, escreve a sua história, e você teve essa consciência de que você estava, né, fazendo uma narrativa, contando de uma forma errada, você resignificou naquele momento também, né? Sim. Que bacana. E aí, quando eu só me permiti viver esse luto, porque foi assim, eu recebi a negativa uma sexta-feira, no sábado eu administrei comigo. Domingo, eu comuniquei ao meu marido e aos meus filhos. Na segunda, eu chamei a reunião. Na terça, eu avisei que eu ia fechar. E aí, falei que eu funcionaria até mais 20 dias, né? Que seriam 25 dias, mais ou menos. Fechamento do ano, né? O fechamento do ano. Com tudo que foi prometido, né? Encerrando tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ainda ajudei a arrumar emprego para os meus funcionários, ainda ajudei a arrumar escola, outras creches para a escola, para os pais. Né? Então, eu encerrei esse momento, mas eu só encerrei mesmo quando eu entreguei a casa, que foi um processo. Foram 40 dias para eu conseguir tirar tudo de dentro da casa. Sabe, eu passei Natal, Ano Novo dentro da casa, tirando as coisas de lá. E não era uma casa, uma residência onde você tem armário com um monte de roupa, um monte de coisa. Uhum. Mas eram 23 anos de história. Como é que você tira tudo, né? Em 40 dias. Pois é, então eu fui tirando, fui vendendo para poder pagar os funcionários, porque eu já não tinha mais a reserva, então eu precisava pagar. Ainda estou nesse processo, finalizando isso. Mas eu não podia pensar. Eu simplesmente tinha de agir. Não dá para pensar. Você vê que é a mesma postura, né? De fechar um ciclo, encerrar. A mesma postura. Tem que continuar. Não dá para pensar. Então você ou faz. Aí você faz. Aí depois que eu entreguei a casa, que eu falei assim, é como tirar férias. Sabe? Eu vou tirar um momento, um período, para que eu me reconecte comigo, para que eu ressignifique isso. Se permitiu, né? Viver isso. E vem num processo, assim, aí pensando, o que eu vou fazer? Construindo outras alternativas, construindo uma outra forma de trabalhar, né? Já uma forma de trabalhar mais sozinha, mais... Algumas coisas estão saindo agora do papel, outras coisas ainda vão sair, né? Então... E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É um outro momento, é um outro capítulo da minha vida. Exatamente, que a gente vai contar, né? Quem sabe, em breve. Ju, como é que foi escrever? Como é que foi visitar toda essa história, as dores, as dificuldades, mas também da onde você saiu, aonde você chegou? Como é que foi isso? Na verdade, para mim foi muito gratificante, porque me fez ver quão agraciada eu sou. Porque a gente não enxerga, a gente vai vivendo freneticamente, vai vivendo e vai achando que está faltando algo, né? Na verdade, não falta mais nada. Existem aprimorações. E tô aprimorando. Mas, assim, eu só tenho a agradecer, gente. Esse livro, para mim, foi incrível porque me fez enxergar quão agraciada eu sou. E assim, né, Ju? A gente, quando vai escrever, a gente pensa assim... Cara... Eu passei por isso? Como eu passei por isso? Olha, e aí você E olha onde eu estou. E você se empodera do teu próprio poder, né? Assim, cara, você é forte pra caramba. Olha quanta resiliência. O meu primeiro dia aqui no Espírito Santo foi... Eu deitei no chão.
Chão, sem nada. Olha isso, gente. Dormi no chão. Que loucura. Meu Deus. Noite. Tudo isso que vocês estão ouvindo tá aqui. A gente não vai contar a história toda, a gente já tá chegando. Ao final desse bate-papo, ficaria... Nossa, abriria uma garrafa de vinho e ficaria aqui com vocês. Tem muita história pra ser contada Tem muita história. Ainda. Mas eu quero jogar aqui uma última pergunta para vocês. Quero que vocês resumam para a gente poder encerrar isso, né? Qual conselho que vocês dariam para as mulheres que estão começando suas jornadas, né, de empreendedorismo e mulheres até que enfrentaram os desafios parecidos com os de vocês? Ju, me conta. Qual o conselho que você deixa aqui, ó, falando ali para essa câmera? Gente, é ser indesistível, né? Não pode. Porque não é fácil, não vai ser, nunca vai ser fácil, tá? Empreender nesse nosso país, né? Ou qualquer outro, acredito eu, empreender, né? Criar, se solidificar, vender, isso tudo é muito difícil, é tudo muito, muito complicado. Então, assim, é ter meta, ter objetivo, é ter foco... E amar. E amar, primeiro de tudo, né? Isso é o principal. Amar o que faz, né? É o principal. É amar tudo, é amar. O amor, ele é tudo, né? Exatamente. O amor tudo suporta. Exatamente. E porque tem que amar, você querer acordar... E colocar Deus em primeiro lugar, gente. Sem Deus em primeiro lugar... Verdade. Pra mim... Ele é o mentor, né? É o né? primeiro. É Deus, depois eu, depois o resto. Exatamente. Deus, eu e o resto. A gente precisa se agarrar, né, Ju? Com certeza. Em alguma Se não fosse ele, maior. jamais. Impossível. Até porque chegamos até aqui porque realmente eu tô ele aqui nos permitiu. no Espírito Santo, porque eu fui expulsa de Fortaleza. A forma de falar é essa mesmo, porque o Senhor me expulsou de lá, né? Pra vir pra cá, sem conhecer nada nem ninguém, e estar onde eu estou, criar o que eu criei, fazer o que eu fiz, só Deus. Parabéns. Só Deus te guiando e você fazendo a sua parte. Exatamente, trabalhando. Orar e ação. Orar e ação. Parabéns. Simaniza, você. Qual é a mensagem que você deixa para quem quer empreender? Para alguma mulher também que se identificou com a sua história de fechamentos de ciclo. Inclusive tem uma aqui, olha, às vezes tem uma frase aqui que você fala, às vezes para avançar você pode ter que dar um passo para trás. Não é um retrocesso, é uma recalibragem. É né? Isso aí. Então, não achou o seu propósito? O propósito está muito ligado com essa ideia do divino, né? Independente da crença de cada um. Então, está muito ligado ao que você acredita ser maior do que você. Então, achou o seu propósito? Acredita nele? Vai, porque... acredita em você e se apegue com Deus, porque as pessoas para te puxar para baixo e te puxar para trás, você vai ter o tempo inteiro no seu caminho, o tempo inteiro, porque as pessoas querem as suas vitórias, mas elas não querem fazer o caminho que você faz, né? Então, vá em frente, traça uma meta e corra atrás, porque você vai achar um monte de gente falando que você é louca, que você não sabe o que está fazendo, que você é isso e aquilo, vão arrumar adjetivos ruins para você, mas se você tem certeza de onde você quer chegar, vá, porque vale a pena no final. E você vai encontrar pessoas no caminho para te ajudar. Vai encontrar. Eu vou acrescentar aqui falando também que os resultados que a gente não alcança, né, é porque muitas das vezes a gente precisa treinar mais também, né? Então, às vezes a gente fica esperando os resultados, mas será que a gente está treinando, fazendo, tendo disciplina, né, para fazer... Para suportar o processo. Depois que passar por ele. Não vai receber antes. O Senhor não vai dar. Então, tudo tem um motivo. O processo é no seu tempo. É o caminho de transformação. Não conheço nenhum grande empresário que não passou por processos, dores, transformações, também, perdas, ciclos que se fecharam para outros serem abertos, né? Sim, então, mulheres, parabéns pelas histórias de vocês, de resiliência, de fé, de acreditar, de lutar. Vocês são minhas fontes de inspiração. Eu falo de verdade, porque
Mulheres de Negócio, mais do que uma comunidade de network, de troca, é realmente essa fonte de inspiração. Olhar para a história da Madaú e falar, caramba, olha onde que ela estava, onde ela chegou. E pegar força dali, porque a ambiência modela a gente. A ambiência modela. É o ambiente, as pessoas com que você anda, né? Sim. E a sua disciplina para fazer o que precisa de fazer. Então, muito obrigada, gratidão. Que esse livro seja... Olha, já me falaram que esse livro está nos Estados Unidos. Já me falaram... Gente, tem um depoimento lindo da Adri que falou que esse livro foi a única coisa que chegou lá no Sul, na casa da mãe dela, que perdeu tudo. O livro estava intacto. Foi a única coisa que estava intacta. Que o correio conseguiu entregar. O resto, tudo estava travado, nenhuma coisa, só o livro chegou. Caramba. Que coisa mais linda, né? Nossa. Então, assim, a gente está levando essas histórias para muitos lugares, a gente não tem nem noção. E, de verdade, gratidão pelo tempo de vocês, que eu sei que a vida de vocês é super agitada. Porque isso aqui não é pra gente, é para algo muito maior, para a gente poder dar voz e conseguir ajudar outras mulheres. Obrigada por se permitir contar a sua história, por se permitir contar a sua. E gratidão por esse tempo. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigada a você que ficou aí com a gente nesse mais um episódio. Em breve tem mais.